Eu sou Simone Turelli, analista corporal e comportamental. Estou sumida, né? Quem me acompanha percebeu que estamos algumas semanas sem postar vídeos. Isso porque eu estou focada no projeto de mentoria, tá? Que é o meu projeto de mentoria para realização profissional, que é para ajudar pessoas que estão buscando a sua transição de carreira, estão buscando encontrar a realização profissional. Para quem quiser saber mais sobre esse projeto, aqui na descrição do vídeo vai ter um link que é da minha mentoria, para que vocês possam entender mais como funciona, tá? E por isso que eu tô aqui um pouco sumida. Então hoje nós vamos falar sobre tipos de mundo. O que é isso? Esse assunto tem nomenclaturas diferentes, tá? Tem bibliografia que vai mostrar como visão de mundo e tem outros que falam como tipos de aprendizagem. Mas o que isso significa? Bem, a gente vive no mundo, né? Um mundo aqui das experiências humanas e as coisas que acontecem com a gente interpreta segundo os nossos 5 sentidos, certo? Só que isso, de forma geral, se resume em 3. Como a gente absorve essa informação? Acaba sendo muito mais pela forma visual, auditiva ou sinestésica, que é referente ao sentido do tato, tá? Então, cada um de nós trabalha o sentido mais visual, ou mais auditivo, ou mais sinestésico. O que significa esse tipo de aprendizado ou visões de mundo? Significa que aquela pessoa, ela funciona melhor, ou seja, funciona mais no modo auditivo, ou ela funciona mais no modo visual, ou funciona mais no modo sinestésico, tá? Isso significa que o aprendizado dela também funciona mais naquele determinado modo. Então vamos entender cada um deles, para que vocês entendam o que eu estou falando, e depois a gente vai relacionar essas 3 categorias com os traços de caráter, tá bom? Para quem está chegando agora, não conhece o meu canal, não sabe o que são traços de caráter, são na verdade perfis comportamentais, tá? Aqui no canal tem uma playlist só de traços de caráter. Nós temos 5 traços, porém nós temos 2, 3 mais predominantes. Temos todos, mas alguns serão mais determinantes ao nosso comportamento, né? Cada traço de caráter, ele traz um combo, né? Um combo de características físicas e de características comportamentais. E os nomes podem assemelhar com significados que vocês já conhecem, mas na análise dos traços de caráter não se relacionam a nenhum tipo de transtorno de comportamento ou transtorno mental, tá? Então, quando você ouvir eu falar de psicopata, não tô falando daquela psicopatia como transtorno, é traço de caráter. Aqui o significado é outro, tá bom? Quem quiser saber mais, vai lá na playlist traços de caráter. Então, vamos lá. Quem funciona no mundo visual, que seria o tipo de aprendizagem visual? São aquelas pessoas que elas têm aquelas lembranças mais visuais, aonde o aprendizado é mais visual, ou seja, eu preciso ver para aprender. E a lembrança dela, ela quase que assim, é um filme que passa na cabeça dela, sabe? Ela está revendo tudo aquilo que aconteceu. Então é uma pessoa que o impacto visual é que vai fazer com que ela armazene as informações, as lembranças. Então esse é o modo do visual de funcionar, certo? Como são essas pessoas? São pessoas mais aceleradas. Por quê? Porque aqui na cabeça dela tá passando um filme. É como se ela estivesse ali, ó, vendo tudo que tá passando na cabeça dela e ela tá reproduzindo. Então, às vezes, ela não deixa o outro falar porque o filme tá passando. Então, ela quer como se fosse uma tradução do que ela tá vendo. Então, é uma pessoa que às vezes atropela os outros, é mais acelerado para dar conta de expressar tudo aquilo que ela tá vendo aqui na mente dela, tá? São pessoas objetivas, porque é tudo muito claro, é tudo muito visível para ela. E ela aprende, como eu falei, vendo, tá?
o estímulo para ela absorver melhor aquela informação precisa ser um estímulo visual, certo? É uma pessoa que acaba, por estar vendo tudo aquilo, ela se conecta com aquela história que está acontecendo na cabeça dela. É uma pessoa que se movimenta, que se gesticula bastante na hora de falar, certo? E por que ela fala rápido? Como eu disse, né? Para evitar que aquele filme que está passando seja interrompido. Então ela tenta falar de forma a acompanhar tudo que ela está visualizando, certo? Então as lembranças dela vêm como um filme na cabeça dela. E aí, qual é a imagem que pode passar, né, de uma pessoa visual? Que é uma pessoa grosseira, porque ela atropela as pessoas. Que é também uma pessoa mais fria, porque ela é uma pessoa mais objetiva mesmo, tá? Mas isso é só uma sensação por causa desse comportamento. Isso não quer dizer que ela seja grosseira ou que ela seja fria, né? É a forma dela se comunicar que pode dar essa impressão, tá? E como esse fluxo visual é muito intenso, ela pode ser um pouco desorganizada, né? Por causa dessa mente mais acelerada, certo? Então, visual. Vamos falar dos auditivos. Então, os auditivos são aqueles em que o aprendizado se faz através de palavras que são ditas ou lidas, tá? Por que lidas? Quando você lê, é como se você estivesse falando ali para você, né? Eu tô lendo, eu tô estudando, mas eu tô ouvindo, né? Não é assim? A gente parece que ouve aquilo que a gente está lendo. Então, os auditivos, eles funcionam através desse estímulo que você lê ou que você ouve, tá? É a melhor forma de estimular uma pessoa que tem essa percepção auditiva do mundo. E qual é a característica dessas pessoas? São pessoas que são muito concentradas, elas têm foco, são mais organizadas. São pessoas que gostam do método, do passo a passo, da disciplina, sabe? Quando eu falo que são mais focadas, é aquela que, assim, a pessoa vê melhor uma árvore do que a floresta, sabe? Ela concentra mais o seu olhar. É uma pessoa extremamente observadora. E ela é muito mais lenta do que o visual. Não quer dizer que ela seja lenta, ela é mais lenta que o visual, tá? Porque o visual, ele é acelerado. Então, o auditivo, ele é mais reflexivo. Ele é lento porque para ele tomar uma decisão, para ele fazer uma escolha, ele absorve aquela informação, trabalha aqui para depois decidir, dar uma opinião, tá? É uma pessoa que trabalha mais na lógica do que na emoção. Só que ela precisa analisar, ela precisa de argumentos objetivos para decidir uma coisa, tá? Então, uma pessoa nesse aspecto, assim, mais metódica, certo? Então, esse tipo de pessoa, quando ela quer aprender alguma coisa, entenda que ela vai aprender melhor através dos estímulos auditivos. Então, por exemplo, um podcast, um vídeo que ela possa ali, de repente, ficar ouvindo, não necessariamente que ela tenha que ficar olhando, prestando atenção. Então, o estímulo auditivo é o que é mais absorvido. É absorvido de forma mais fácil para essas pessoas o estímulo que é auditivo, certo? E o terceiro tipo, sinestésico. Sinestésico tem a ver com postura, com a posição do seu corpo, a você ter conhecimento do espaço que você ocupa, né? Então tem a ver com relação aos sentidos, ao tato, tá? Quem são os sinestésicos? São aquelas pessoas que gostam de usar o corpo para contato físico, tá? São pessoas que têm muito calor humano, muita empatia, são pessoas que têm a questão emotiva muito aflorada. São pessoas extremamente empáticas, acolhedoras, enquanto o auditivo é mais técnico, né? E ele, no trabalho, gosta mais da questão técnica, do processo, do método. O que o sinestésico gosta? Do relacionamento, sabe? Relações públicas. É aquela pessoa que gosta da interação, do contato. É uma pessoa que
relaciona emocionalmente com as pessoas, sabe? Tem dificuldade em separar o profissional, o pessoal, é uma pessoa que se envolve emocionalmente nos seus relacionamentos, certo? É uma pessoa que lida muito bem com o improviso, tá? Gosta dessa liberdade de viajar, sem muitas coisas rígidas, sabe? Gosta de algo mais flexível, tá? E uma coisa é que o sinestésico vale muito para ele, como eu falei, o auditivo vale o quê? Eu preciso entender, eu tenho que ter argumentos lógicos, objetivos para me convencer daquilo. O sinestésico, ele trabalha mais na questão dos valores, né? Para eu trabalhar nesse lugar, os valores dessa empresa tem que fazer sentido com os meus valores. Se empenhar em algo que vai contra os valores, ela vai ter dificuldade em fazer. Então, o sinestésico, como que ele trabalha? Qual é o estímulo, né, para o aprendizado do sinestésico? Essa questão do sentir, tá? É se conectar com aquela situação. Assim que ele se aprende, que ele se envolve com aquele aprendizado. Tem que trazer uma experiência sensorial para ele, certo? Ele se envolve muito bem quando o paladar, o olfato, o tato dele é estimulado. Então, as emoções também são estimuladas. Então, esse é o melhor meio de aprendizado para um sinestésico. Simone, para que saber disso? Porque é importante você entender que, por exemplo, eu preciso aprender uma coisa nova. E vamos imaginar que eu sou uma pessoa extremamente visual, né? Eu identifiquei que eu sou visual. E aí, eu acabo ouvindo podcasts, ou então só áudios. E aí eu tenho dificuldade em aprender. Como eu falei, todos nós temos características dos 3 modos de aprendizado, só que um vai ser mais forte. E é nesse modo que a gente vai ter mais facilidade em aprender, tá? Então, por exemplo, eu sou sinestésico, onde eu gosto de me relacionar, eu gosto de interagir, e aí acabo assistindo muito, fazendo cursos online, onde não tem interação. Eu tenho mais dificuldade em aprender nesse modo visual do que no modo sinestésico, onde eu me relaciono, onde eu me conecto com os valores, com as emoções. Então, isso é só para dar mais informação para você se enquadrar em algum desses modos e entender. Agora eu já sei por que, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em aprender ouvindo podcast. Não me concentro. Eu tenho que ver. É claro, eu também tenho a parte auditiva, mas a minha parte visual ainda fala mais forte. Eu preciso ver. Quando eu estou estudando, eu preciso escrever. Eu marco de canetinha, eu boto cores, né, diferentes, eu boto uma seta. Eu preciso ver, sabe? É aquele estímulo visual, quando eu sublinho, quando eu grifo, eu boto uma seta e falo, é verdade, aquele negócio que eu estou querendo lembrar, estava lá no cantinho do livro, do lado daquela setinha vermelha. Então, essa é a minha lembrança. Eu visualizo aquilo que eu quero lembrar. Então, sabendo disso, eu sei que, não vou ficar me matando para ouvir um podcast. Eu vou pegar aquele conteúdo em forma de vídeo. Para mim vai ser mais fácil de absorver, de aprender aquela informação. Certo? Então, como a gente vai relacionar essas formas de aprendizado com traços de caráter? Gente, parecia que eu estava falando de 3 traços de caráter aqui, né? Quem é o visual? Quem é aquela pessoa acelerada, mais objetiva, que acaba atropelando as pessoas? É o rígido, né? O rígido, ele é assim. Quer dizer que o rígido não pode ser auditivo? Não, tá? Eu estou dizendo que vai ter uma grande tendência aí dos rígidos serem, na sua maioria, né? Terem um padrão de aprendizado visual, tá? Lembrando, temos os 3, mas algum vai ser mais forte. Vai ser aquele meio em que a gente vai ter facilidade no aprendizado. Então, os rígidos, muito provavelmente, vão ser mais visuais. E os auditivos? Aquelas pessoas metódicas que pensam muito para se decidir, que são mais organizadas, que se preocupam com o método, com o planejamento, com a organização. Quem são? Masoquistas. Então, a grande maioria dos masoquistas vai se identificar com a forma de aprendizado do auditivo, certo? E os sinestésicos?
aquelas pessoas expansivas, extrovertidas, que gostam de liberdade, de se relacionar, emotivas. Quem seriam? Os orais, né? Então, muito provavelmente, a maioria dos orais serão, na sua maior parte, né? O seu aprendizado será sinestésico, tá certo? Esquizoides. Bem, o esquizoide, ele tem mais a ver com o auditivo, tá? Mas ele não tem essa categoria tão certinha como tem o rígido, o masoquista e o oral. Eles são muito bem encaixados com esses modelos de aprendizado. O esquizoide, ele é mais racional, ele demora mais para se decidir, ele é bem lógico, né? Ele precisa de argumentos para ser convencido, então se encaixa melhor no auditivo, tá? Assim como o psicopata. O psicopata também é racional, também é lógico, ele tem essa impressão de ser um pouco mais frio, então eles também se encaixam mais no modo auditivo, tá? Isso, gente, é só pra gente fazer uma associação, tá? Para que vocês possam se perceber de acordo com o seu traço de caráter, de acordo com o modo de aprendizagem, mas é claro, todos nós temos 5 traços de caráter, todos nós temos as 3 formas de aprendizado, mas uma dessas ou uma dessas vai ser mais forte em nós, certo? Então isso ajuda você a identificar de que forma você precisa viver uma experiência para que ela seja mais marcante na tua vida, para que você tenha aquilo como um aprendizado. É visual? É auditivo? É sinestésico? Isso é importante para a gente poder estimular o que é mais fácil na gente, certo? Então, se você gostou desse conteúdo, comente aqui, compartilhe, para que mais pessoas possam saber dessa informação. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário também, que assim que possível eu vou responder. Eu respondo todo mundo que deixa comentário aqui com dúvidas. E se você tem alguma sugestão de vídeo, também deixa aqui que eu procuro atender a todas as sugestões quando possível, tá bom? E quem não me segue na rede social, vou deixar aqui também o link do meu Instagram, que é Simone Turelli, onde eu coloco conteúdo sobre traços de caráter, mas focando sempre na realização profissional. Aqui no YouTube eu acabo ampliando um pouco esse leque, mas o meu trabalho, o meu objetivo visa a levar a pessoa a um estado de realização profissional, aprendendo os seus recursos, aprendendo as suas habilidades, entendendo quais são as dificuldades, o seu modo de aprendizado. A gente busca junto alcançar a realização profissional, tá bom? Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!